Desde o início da pandemia, temos ouvido nos noticiários a quantidade de pessoas que morrem por dia. Como manter a nossa saúde mental e saber lidar e superar a experiência do luto? No programa de hoje, vamos ver que não é fácil, mas é possível, pois, aliás, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, a vida é um brevíssimo segundo que nos escapa, que nos foge. Bom, a minha experiência com o luto, ela já vinha de muitos anos atrás, né? Em 2012 eu já havia perdido meu pai, assim, de uma forma meio, inesperada, muito novo. E até então, assim, por mais que a gente perca algumas pessoas da nossa família, a gente lembrar que a ordem natural das coisas ainda talvez faça a gente compreender um pouco melhor, né? Porém, esses últimos meses, principalmente de dezembro para cá, foram meses de muita dificuldade para mim, porque quando você lida com o luto com uma pessoa muito próxima, é uma forma talvez não de você superar, né? Mas é exatamente isso, lidar, né? É uma coisa que eu não compreendo ainda como uma superação para mim, que é muito presente. E eu pegando o exemplo do meu pai, que faleceu há quase 9 anos, para mim ainda é presente. Então as perdas que eu tive nesses últimos meses, talvez eu ainda esteja procurando uma forma de compreender, lidar. Então tudo isso ainda para mim é muito recente, né? Buscar o equilíbrio diante da morte, diante das perdas, é algo que requer uma maturidade afetiva. Porque maturidade é aprender a lidar com as perdas, com os conflitos, com o novo e com o diferente. É entender que a vida ela é feita de encontros e desencontros. Definição de vida é isso, vida é movimento. A nossa vida é uma história, e como uma boa história, ela é feita de vários capítulos. Porém, toda vez quando encerra um capítulo, eu preciso buscar esse recurso afetivo e espiritual para poder continuar escrevendo a minha história. E aí o grande desafio, porque nós estamos investidos afetivamente naquele cenário. Nós estamos vinculados, apegados. Porque é um período bom, deu certo, mas a vida ela é feita de encontros e desencontros, como falei anteriormente, e na vida tudo muda, tudo se transforma, nada permanece. Eu acho que primeiro eu vou falar um pouco da minha mãe, né? Uma pessoa que tinha uma doença crônica, ela era soropositiva, quase 30 anos com a doença, né? Então ela teve várias fases do tratamento dela, porém, nesses de setembro até dezembro, ela esteve internada. Aí ela teve várias complicações, os medicamentos que ela utilizava já não faziam tanto efeito. E ela não faleceu de Covid, né? Ela faleceu, foram várias pneumonias que ela teve ao decorrer disso. E por mais que ela não tenha falecido de Covid, eu tive um contato direto. Ela ficou internada no Hospital São Paulo. E assim, a gente também se sentia vulnerável, porque eu entrar num hospital lotado de pacientes de Covid, falta de leito, que já era o início dessa segunda onda, que foi muito complicada, a gente acaba também se questionando, né? Meu Deus, ela passando por tudo isso, a gente tendo que se arriscar, mas é a minha mãe. Eu não tenho como deixar de vê-la, como assessorar ela. E ao mesmo tempo a gente teve uma relação assim conturbada, né? Então para mim o mais importante, mesmo quando ela se despediu de mim, porque a despedida foi por uma ligação, né? Eu cheguei a vê-la 4 dias antes dela falecer, que foi em dezembro. Ela faleceu dia 11 de dezembro, né? E um grande amigo nosso acabou indo visitá-la, né? E ele fez uma chamada de vídeo
E aceitar aquilo foi muito complexo, porque ela virou no vídeo já sem forças, muito magra, convalescida. E ela falou: meu filho, eu quero descansar. Eu quero descansar. E ela parou de tomar os medicamentos 2 meses antes. Ela não aguentava mais. E nesse processo todo, eu pude me perdoar com a minha mãe, ela se perdoar comigo. A gente teve uma dificuldade nas nossas relações de alguns anos para cá, mesmo já não morando juntos. Mas a gente teve essa oportunidade. E eu acho que é uma coisa que eu até deixo aqui para quem estiver assistindo a gente, que perdoem as pessoas que você ama. Diga que você as ama, diga que você realmente se importa e demonstre isso. Principalmente em tempos assim. Eu acho que independente de pandemia, já é importante a gente aplicar isso na nossa vida, né? Porque a gente não sabe. E é uma coisa que eu me pergunto, independente de pandemia ou não, será que realmente era o momento da minha mãe e do meu irmão, que veio a falecer alguns meses depois? Então, eu acho que é importante a gente sempre refletir sobre isso, né? Que é uma passagem, estamos de passagem. E a gente ter essa proximidade, cuidar, falar que a gente realmente ama, sejam os nossos familiares, os nossos amigos, eu acho que faz a vida realmente valer a pena, né? Como a morte, essa ruptura que causa o amargo, que causa o sentimento de perda, de dor, se a gente para só na pessoa, a gente se desespera. Então, nós vamos ver a vida de Jesus, ele, frente a Lázaro que morre, ele chora. Faz parte o choro, faz parte a dor, faz parte a saudade, né? O Padre Marcelo sempre que dizia, saudade sim, tristeza não. Fazer essa passagem da tristeza para a saudade não é tão simples. Mas importante é, qual é o sentido que eu dou à minha vida nessa terra? Qual é o sentido que eu dou à vida das pessoas que passaram neste mundo e que eu criei vínculo? Quando a gente ama, a gente deixa as pessoas, tenha coragem. Mas quando nós estamos apegados, nós não queremos perder por nada. Seja uma pessoa que nós queremos que morre, seja um namorado que nós não queremos deixar de romper aquele relacionamento, toda perda dói. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Dizia São Francisco de Assis, que sem medo também louvava a Deus, dizendo: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Praticar isso nem sempre é tão fácil, sobretudo em tempos como este. Por isso, devemos nos inspirar em pessoas que acreditaram na esperança e, sobretudo, ter fé em Deus. Parece que ela já sabia. É incrível isso, como as pessoas sabem. O meu pai, ele soube porque ele começou a ligar para várias pessoas antes de falecer. Só que o caso dele ele nem chegou a ser internado, foi um infarto fulminante. Mas qual que é a ponte disso? Mesmo eles não passando por essas enfermidades, ele ligou para as pessoas que ele não falava há anos. Então acho que no inconsciente dele, alguma coisa dizia que chegava a hora dele. E depois desses processos que eu passei para entender o falecimento da minha mãe, em dezembro mesmo, o meu irmão me ligou, se desculpando comigo, porque também ele tinha uma dificuldade de relação com o resto da família, né? E ele meio que se isolou. Mas ele me ligou, se desculpou, a gente se entendeu depois de um tempo sem se falar. E aí seguiram alguns meses, né? E foi quando chegou em março, eu faço aniversário em março, e ele me ligou dando os parabéns, né? Mas eu já senti alguma coisa estranha, porque ele mal conseguia falar. E no dia seguinte do meu aniversário, eu conversando com a minha irmã, ela falou: o Guilherme, ele pegou Covid.
fiquei assustado, porque eu conversei com ele ontem. Aí eu liguei para ele. O que está acontecendo? Tal. E ele falou, olha, eu não queria te dar notícia ruim, era o seu aniversário. E eu queria só te dar parabéns, né? Falei, mas o que está acontecendo? Eu peguei, mas está tudo certo, né? A gente sempre tenta colocar um quadro otimista em relação a isso, né? E ele já era uma pessoa obesa, que tinha problema de respiração. Na minha cabeça, não era possível, mesmo ele pegando o Covid, a possibilidade de acontecer o pior. Eu nem pensava, eu já está curado. Mesmo que seja à vontade, mas assim, com a minha mãe, no fundo, eu sentia que estava chegando o momento. Não sou tão assim sensitivo nesse sentido, mas eu senti isso. Foi muito forte para mim e eu meio que inconscientemente fui me preparando, mesmo não querendo aceitar aquilo. Agora com meu irmão não, em nenhum momento eu senti que era o momento dele partir, né? E a gente foi conversando, uma semana depois ele foi internado às pressas, né? De certa forma ele já era uma pessoa obesa, que tinha complicações de respiração, ele usava até um aparelho que simulava um respirador, né? Mas era compacto. Então assim, depois que ele ficou internado, ele ficou uma semana, na segunda semana de internação ele foi entubado. Aí a gente começou realmente a ficar com muito medo. E ele pôde se despedir de todos, se desculpar, a gente se perdoar. Só que foi assim chocante. Para minha mãe doeu muito, mas com ele, meu melhor amigo, foi muito chocante. Porque quando eu amo sempre alguém que um dia vai passar. E aí o que acontece? As pessoas adoecem porque, para não sofrer mais, se fecham. Eu não vou mais amar. Aí você adoece. Você tem duas alternativas. Ou ama e banque o preço de sofrer, ou se fecha no seu mundo e adoece. Eu busco todo dia pedir a Deus para que Ele me oriente, para que Ele me coloque isso na minha vida, para eu poder compreender. A palavra de Deus em Hebreus diz que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Se a gente vive só vínculos humanos, a gente se desespera. Mas se nós temos vínculos em Deus e com Deus, como nós criamos vínculo? Pela oração. A oração dos Salmos nos ajuda muito isso. Então, perder alguém fisicamente, eu preciso entregá-la para Deus. Que eu indico às pessoas, a morte que você não conseguiu superar, escreva uma carta para Deus dizendo o que você está sentindo, como foi essa dor, esse sentimento de dor que você não consegue suportar. Isso é uma dica muito prática para ajudar você a elaborar aquele sofrimento que está te causando uma dor tamanha. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter o coração livre, né? Principalmente por causa das relações que a gente teve com as pessoas que a gente perde. E eu pude ter essa oportunidade, né? Se eu pudesse falar alguma coisa para minha mãe, eu acho que foi o que eu falei naquela videochamada, que foi o último contato que eu tive com ela, que foi obrigado. Obrigado por me dar a vida, por me dar tudo o que me deu. Obrigado por ser minha mãe. E o que eu falaria para o meu irmão, que a gente vai se encontrar ainda. Que eu amo muito você. Aquele que tem fé e acredita na ressurreição não deve temer a morte. Ficarmos tristes e sentirmos a falta dos entes queridos é natural, faz parte do processo de sermos humanos. Mas para nós cristãos, a morte não é o fim. Dizia Santa Teresinha, não morro, entro na vida. E é sempre importante recordar
Nós precisamos da sua ajuda para que a nossa missão em defesa da vida, do seu início até o seu fim natural, continue acontecendo. Por isso, faça agora mesmo a sua doação. Acesse o nosso site misericordia.com.br/doacão ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 11 31 20 91 64 e torne-se assim um filho da misericórdia, porque é com a sua ajuda que a missão acontece. Quero te convidar também a nos seguir em nossas redes sociais, compartilhar os nossos conteúdos e fazer com que a misericórdia do Senhor se espalhe ainda mais. Ao término desse programa, quero invocar a bênção de Deus sobre você, de modo especial se hoje você vive a experiência do luto. Que Deus, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, possa consolar e confortar o teu coração. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.